Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria, de grande alegria, de grande regozijo estarmos aqui nesta manhã de sábado, dia 10 de 9 de 2016, registrando, gravando este vídeo direto da nossa casa para colocar nas nossas páginas. Amém. Como eu já disse e repito, para nós é um motivo de alegria estar participando aí do plano de Deus para propagar a sua palavra. Amém. Deixando a nossa marca, deixando nossas pisadas, deixando nosso espaço nesse mundo virtual, que nada mais é do que a realidade. Então nós pedimos a Deus, agradecemos em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, que Ele tem concedido a nós, de, através de mim, eu sou o canal de Deus, de nós estudarmos a palavra de Deus. O Espírito Santo é o professor, é o Espírito Santo que ensina, o autor é Jesus, é Deus, da sua palavra. E o intérprete é o Espírito Santo. Nós temos que ficar com a nossa mente aberta, o nosso coração aberto para aprender de Jesus. Está aí querendo nos ensinar a palavra de Deus. Somente nós, aquelas mulheres, aqueles homens que têm sede, né? Sede de quê? De Deus, sede de aprender as coisas de Deus, sede de ter conhecimento, ser sábio. Ser sábio é conhecer a palavra de Deus. E após conhecer a palavra de Deus, lhe dar glória, lhe render louvores, lhe render toda exaltação, porque Ele merece. Porque Ele criou o céu, Ele criou a terra. E Ele deixou a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o legado de Deus para nós. Ela é a nossa companheira. Ela é a minha companheira. Eu lembro que nas horas mais difíceis da minha vida, né, ela esteve comigo. Eu me apoiei nela. E quando eu passei por uma grande adversidade, eu fui dar valor na Bíblia. Eu não dava valor na Bíblia, mas Deus fez com que eu passasse pelo vale da sombra da morte. E eu fiquei só eu e a Bíblia ali naquele leito, só eu e a palavra de Deus. E eu saí dali, eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia deixar a Bíblia. A Bíblia seria a minha eterna companheira. Amém? E que eu ia propagar a palavra de Deus. Foi um voto que eu fiz. Enquanto Deus me desse vida, eu ia propagar a sua palavra. Amém? O assunto, o tema, a proposição, tudo é a palavra de Deus. Porque foi um voto que eu fiz com o Senhor. Senhor, se eu sair dessa, eu prometo para mim mesmo que eu vou propagar a tua palavra, vou ser um objeto de multiplicação. Amém? E é o que eu estou fazendo. Eu ensino a palavra de Deus, primeiramente. Eu peço sabedoria para mim, depois para as pessoas que me ouvem, que me escutam, que me veem. Saibamos que Deus nos ama, que tem um plano eterno para nós, plano de glória, o paraíso de Deus. O paraíso de Deus está aberto para qualquer pessoa que queira ir. É só dizer para Jesus: Jesus, lembra-te de mim. Tu estás aí no teu reino, sentado no teu trono de glória. Nesse lugar maravilhoso, delicioso, não tem guerra, não tem morte, não tem preocupação de dizer: ai meu Deus, o que será de mim daqui ao final do mês? Estou com um monte de conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer, a minha saúde não está indo bem, eu estou preocupada. No céu não tem preocupação de nada, não tem presidente da república, é um outro sistema, não tem governador, não tem prefeito. Só é adoração e louvor a Deus. Amém. Não tem morte, não tem noite, não tem dia, não tem dor. Aqui não, a gente passa por dores, por humilhações, por coisa que a gente fica perplexo em dizer é o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. A palavra de Deus se cumprindo, pai matando filho, filho matando pai,
muita briga, muita desavença, muita perseguição, a intolerância, enfim, é uma bagunça terrível. As pessoas não respeitam mais ninguém, não respeitam o governo, não respeitam a religião, não respeitam os padres, não respeitam os sacerdotes. É só a misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo só pela misericórdia aqui nessa terra. E o que nos consola é saber que aqui não é o fim. Aqui só é uma passagem, é uma transição, que aqui vai se acabar. É isso que nos consola e nos motiva a andar olhando para Jesus, confiando em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém, glória a Deus, louvado seja. Se apegar a Jesus Cristo, amém? Se apegar a Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, se apegar a alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, que tem prometido para nós: no mundo vocês terão aflições. Jesus não prometeu nenhum mar de rosa para os seus seguidores, para os seus discípulos. Pelo contrário, ele disse: se perseguiram a mim, que sou Rabi, se perseguiram a mim, quanto mais vocês. A gente vai, antes de ler o livro, vou entrar no livro de Apocalipse, mas antes de entrar no livro de Apocalipse, eu sinto de ler uma passagem sobre a instrução de Jesus aos seus discípulos. Está lá em Mateus capítulo... Eu já li essa passagem, mas vou gravar lendo essa passagem, quando Jesus instrui os seus discípulos. Os 12 a sua missão. Os 12 discípulos de Jesus e a missão deles. Está em Mateus capítulo 10. Jesus falou e disse para eles: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro é Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Labeu, apelidado de Tadeu; Simão, o Zelote; o Judas Iscariote, aquele que o traiu. Então, o que Jesus fez? Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos. Coisa que ele fez. Jesus entrou numa cidade samaritana, até conversou com uma mulher samaritana, pediu água dela, etc. Mas Jesus falou para os seus 12 que eles não deveriam ir pelo caminho da gente, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles tinham que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus, os israelitas. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Jesus, ide pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem nos vossos cintos. Então, o que ele fez lá, eles fizeram quando Jesus ressuscitou dentre dos mortos. Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, que eles, o paralítico pedia esmola, creio eu que era um judeu desviado, apostata, e que ficou ali na cadeira de roda e pedia esmola. E os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus, tinha a missão, foram enviados pelo próprio Pai, pelo próprio Jesus, escolhido a dedo. E aí eles pregando a palavra de Deus, aquele paralítico ali, os leprosos, etc., eles fizeram muitos milagres. E ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E diz a Bíblia que aquele paralítico levantou, causa de tamanha perseguição lá em Israel, em Jerusalém. Aconteceu, é fato. Então,
não possuais ouro, nem prata, nem cobre. Eu não tenho ouro e nem prata. É o que a gente... Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda dessa tua cadeira de rodas. Amém? Nem alfarje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna dessa, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. É que muitos fazem hoje, até hoje, muitos fazem isso. Quando chega numa casa, bate palma. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente pode falar um pouquinho da palavra de Deus para você, alguns minutos. E a pessoa não quer ouvir, o dono da casa, o proprietário não quer ouvir. A gente tem o reino de Deus chegou, a gente está pregando a palavra de Deus. E você é um escolhido para a gente ensinar o plano e convidar você para estar na igreja, os dias, as horas. Aquela pessoa, tem uns que recebem com toda a educação, com toda a harmonia, com toda, enfim. Mas tem outros que expulsam as pessoas. Eu não quero te ouvir, sai daqui, seu falso, seu isso. Começa a xingar, começa a tratar mal, não tem educação, não tem nada. Não. O que é para fazer diante disso? Sacudir. Em verdade vos digo, se a casa for digna, e se ninguém vos receber nem escutar, eu não quero te escutar, sai daqui. Aconteceu muito com os apóstolos. Teve alguns que não queriam ouvir, os invejosos, os incrédulos não queriam, sai daqui, são mentirosos, são isso, são aquilo, começaram a perseguir. Os próprios judeus, desviados, apostatas, rebeldes, rebelados, perseguiam ele. Não queriam ouvir a palavra dele. Saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinidério e vos açoitarão nas vossas sinagogas. Aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, convertido logo depois da ressurreição de Cristo, ele foi perseguido. Ele foi levado a governadores. Só nós estudarmos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Ele foi levado ao sinidério. Ele foi levado até o imperador César. Ele apelou para o imperador. Então aconteceu, é fato. Isso também vai acontecer logo no finalzinho dos tempos. Os crentes sofrerão uma perseguição tal qual, que não será mais tolerada a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e será levada aos governadores para servir de testemunha, para pregar aos governadores, e serão até mortos por causa da palavra de Deus. Isso acontecerá. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinidério e vos açoitarão nas... Quem eram os inimigos do apóstolo Paulo? Eram os próprios judeus, rebeldes, incrédulos e rebelados contra a palavra de Deus. Eles eram os próprios inimigos do apóstolo Paulo, que pensavam que ele era um pregador de seita, etc. Chamavam a pregação dele, o evangelho dele, de seita. Essa tua seita que tu é o principal defensor dela, etc, etc. E ele defendia a tese dele, defendia o evangelho que ele pregava, ele defendia a visão dele até a morte dele, porque era uma verdade verdadeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vos açoitarão nas suas sinagogas. O apóstolo Paulo foi açoitado. E sereis até conduzido à presença dos governadores e reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles os gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós que falará,
mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Então, o Espírito do vosso Pai que fala através de quem? Dos verdadeiros discípulos de Cristo. Não são eles. Eles não existem mais. Eles foram tomados pelo Espírito Santo. Então, não é contra a pessoa que é aquela pessoa, é contra o próprio Deus, porque quem é ela, quem é ele? Eles não são mais ninguém, eles não são mais nada, eles não vivem mais para eles. Eles são servos, discípulos. Eles não estão defendendo uma visão deles particular. Eles não nasceu do coração, eles estão cumprindo uma ordem, porque Jesus ordenou. Não foi um pedido, eu te peço, meu filho, minha filha, eu te peço que tu pregue. Não, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então é uma ordem de Deus, de o próprio Jesus, de nós irmos ao mundo e testemunhar. E deixa o resto com ele. Nós não podemos ficar escondido, de cabeça baixa, de braços cruzados, vendo o tempo passar, porque no grande dia do juízo nós vamos prestar conta. Eu não mandei você pregar o meu evangelho. Eu não te dei uma ordem de você ensinar a minha palavra, porque a Bíblia diz, sobre o muito foi te dado. Eu também vou te cobrar. Eu te dei muito tempo para te aprender a palavra de Deus. Eu te dei horas e minutos, um longo tempo. Tu teve um longo tempo e tu ficou sem fazer nada para mim. Aparta, servo inútil, infiel, mau, ingrato. Então nós vamos passar pelo julgamento rigoroso, rígido da parte de Deus. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Então, diante dessa realidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pregar a palavra de Deus com toda a fé, seguir os exemplos dos apóstolos, do apóstolo Paulo, que foi, depois de Jesus, foi o grande missionário de Deus, que ele dizia que ele não tinha por preciosa a vida dele, nem a vida dele ele tinha por preciosa, mas contanto que ele seguisse a carreira que ele recebeu do próprio Deus, de pregar a palavra de Deus ao mundo, aos gentios. Ele sabia quem foi que enviou ele. E todo crente tem essa missão de falar de um Deus maravilhoso, de convidar as almas para estar na igreja, aceitar Jesus, propagar a palavra de Deus. Quem creu, creu. Quem não creu, é ele e Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. A função do homem e da mulher de Deus só é falar as obras de Deus. Essa é a função. Não foi dada aos anjos. Não vai vir um livro do Apocalipse. Na grande tribulação, o anjo vai pregar o evangelho eterno. Mas agora é dado a mim essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade de falar de um Deus maravilhoso e as suas obras. E o Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, de convencer os pecadores e as pecadoras. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo, não é eu. Com a minha ajuda, é claro. Ele precisa de mim, ele precisa de nós, claro que nós somos testemunha de Cristo. Para quê? Para estar falando, lendo a sua palavra, com todo o ânimo de Deus, com toda a longanimidade de Deus, com toda a força de Deus, não olhando para um lado nem para o outro, não olhando para os embaraços da vida, porque o que não vai faltar é embaraço, é perturbação, mas olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E sereis até conduzido à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e os gentios. Isso aconteceu e vai acontecer mais. Mas quando vos entregarem, eu já falei isso aqui, que é o Espírito do vosso Pai, veja que tem o Espírito Santo. É ele que fala na boca do verdadeiro Filho de Deus. Porque também tem os falsos que se dizem ser filhos de Deus, mas não tem nada de Deus. Tem um espírito da falsidade ali operando nele. Mas o verdadeiro discípulo de Deus, quem fala através dele é o Espírito de Deus.
essas epístolas todinhas que foram escritas aqui para nós, pelo apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, foi o Espírito de Deus que pegou, estava dentro deles e mandou eles escrever. Escreve. Eles viam as visões e vai escrevendo, e eles escreviam instruções, passando para nós. É isso, é aquilo, dando as instruções. E a gente vai só absorvendo o ensinamento do próprio Espírito de Deus. Os profetas, é isso, as visões, etc. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Coisa que já está acontecendo e vai acontecer mais. Com maior intensidade, logo no final dos tempos, isso aqui vai ter uma intensidade. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Odiados por todos sereis por causa do meu nome. Por causa de quem que eu sou odiada? Meu Deus, o que que eu fiz? Meu Deus, será que eu sou tão má? Meu Deus, a pessoa fica se questionando. Será, tu tem que fazer isso, tu tem que mudar, não sei. Mas não é outra coisa não, é por causa do nome de Cristo. Porque ela se autodeclarou de ser discípula de Cristo, e nós sabemos que Cristo foi amado e foi odiado nesse mundo. Mais odiado, porque ele foi levado a morte. Os próprios judeus, seus irmãos, pediram: crucificam, porque não se arrependeram, os ímpios, os injustos. Mas Deus o ressuscitou dentro dos mortos. Então ele foi odiado na sua própria pátria. Jerusalém, que mata os profetas. Então não vai ser diferente com o discípulo de Cristo. Com a discípula seremos odiados por causa do nome de Cristo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque muitos não perseveram, muitos não suportam, muitos não aguentam a pressão do inferno, não aguentam o ódio, não aguentam a traição, não aguentam a rejeição, não aguentam. Mas é tanta coisa que a pessoa não suporta. Como eu já falei, é um caminho apertado, mas ela não suporta por quê? Porque ela não está firme com Deus. Porque quem está firme mesmo em Deus, quem está firme na rocha, suporta tudo e mais um pouquinho. Por quê? Porque ela está firme em Jesus, na sua. Ela sabe, ela foi instruída, ele foi instruído. Não, Jesus já falou. Jesus já me falou que eu ia passar por isso. Não fui pega de surpresa, mas eu sigo a Jesus. O que importa é agradar o coração de Jesus. Isso é o que importa. O resto não importa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o